Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de estar saudando a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bendito, louvado e exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso, agraciado, poderoso e majestoso, que nos concede nesta noite, como um dia de sábado, essa oportunidade de estarmos reunidos, podendo levar a mensagem do Senhor Jesus. De antemão já quero agradecer ao pastor Reinaldo, à pastora Eliana, a qual me confiaram essa responsabilidade de estar sendo portador e mensageiro da palavra de Deus. Também gostaria de estar agradecendo a minha esposa amada, a qual tem me acompanhado, tem estado comigo, por onde quer que nós vamos, porque Deus, Ele une propósito. E onde eu estou, essa varoa está comigo. Então eu louvo grandemente e exalto ao nome do Senhor Jesus pela mulher que Ele preparou e colocou do meu lado, porque ela também é um instrumento de Deus, onde juntos nós fazemos a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quanto aqui estão felizes nesta noite? Aleluia! Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. O salmista, ele diz na sua palavra: louvado seja Deus, como é bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Louvado seja Deus. E é bom estar aqui nesta noite. Sem muita demora, livro de Samuel. Louvado seja Deus. Eu tenho a certeza de que Deus, Ele vai dar direção nesta palavra, porque eu confesso para a amada igreja que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome santo do Senhor. Aleluia, Pai. Bendito és o Deus da glória, o Deus de poder. Ah, Espírito Santo de Deus, nos conceda nesta noite, meu Pai, o privilégio, meu Pai, de sairmos daqui preenchido com a essência, meu Pai, da Tua palavra, com a magnitude, meu Pai, porque a Tua palavra, meu Pai, é como uma espada de dois gumes, meu Pai, a qual ela penetra, meu Pai, a divisão da alma, meu Pai, e do Espírito, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nesta noite possa fazer grande obra na nossa vida, por intermédio da Tua palavra. Até aqui o Senhor já tem falado conosco, até aqui o Senhor tem direcionado o culto, e eu tenho a certeza que agora, meu Pai, o Senhor há de nos preencher com o enriquecimento da Tua palavra sobre as nossas vidas. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Vamos para o versículo 6. Aleluia. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Somente até aqui, louvado seja Deus. Possa fechar o teu exemplar. Louvado seja Deus. Uma palavra muito conhecida, livro de Samuel, capítulo 16, aonde Samuel agora, ele recebe uma ordem de Deus, para que ele pudesse descer à casa de Jessé, porque no meio da família de Jessé, o Senhor tinha uma pessoa escolhida para que viesse reinar no seu reino. Olha, o povo de Israel, eles olhando os povos que ao redor deles viviam, eles decidiram em seu coração escolher um rei. Eles decidiram agora escolher um rei. E quando chegou até o ouvido
entristeceu. E Samuel foi falar com Deus. E Deus agora diz para Samuel: não se entristece, porque eles não fizessem mal a ti, mas rejeitaste a mim, que sou o Deus de Israel, que estabeleci no-me entre a mim o meu povo. Eles rejeitaste a mim como rei, a mim como seu Senhor e como Deus. Então fazeis como o povo pede. E agora Deus, Ele permite agora que entre Israel seja levantado um homem conhecido por nome de Saul. E Saul agora ele é estabelecido rei de Israel. Agora ele está agora no estado de governar o reino de Israel. A princípio, quando o povo escolhe, quando Deus olha e fala que escolhe Saul como rei, Saul ele tenta se esconder por detrás da carroça. Ele tenta se esconder entre os jumentos, para que ele não fosse achado. Mas ele foi selecionado e foi escolhido como rei. Aleluia. Só que passando os tempos, Saul ele foi gostando do seu posicionamento de servir como rei, porque ele não gostava de servir, mas sim de ser servido. E agora Saul ele começa a se engrandecer como rei, ele começa a ganhar nome dentre os povos de Israel e a povos vizinhos da sua circunvizinhança, né? Ao redor daquele povo que estava ao seu lado, e todos passaram a conhecer Saul. E muitas das vezes, como homem, nós falhamos. Saul deixou com que a soberba e o orgulho crescesse dentro dele. Ele se esqueceu de quem colocou ele naquele patamar. Ele se esqueceu de quem colocou ele naquela situação a qual ele pudesse governar e dirigir o povo de Deus. Ele se esqueceu de quem estava no controle de todas as coisas. E quando nós permitimos que a soberba ela entre no nosso coração, quando nós permitimos que agora nós começamos a tomar os nossos próprios caminhos, nós começamos a perecer. Nós começamos a andar agora sem direção e sem rumo. E foi o que começou a acontecer na vida desse rei. Ele começou a andar sem rumo e sem direção. Ele começou a andar segundo os teus próprios intentos, o teu próprio propósito. E a Bíblia nos ensina que há caminho aos nossos olhos que até parecem ser retos, mas os seus fins são caminhos de morte. E Saul ele chegou a tão grande ponto de desprezo pelo Senhor, de desprezo pelas palavras do Senhor. Ele chegou a tão grande nível de rejeição pelo Senhor, pelo profeta estabelecido pelo Senhor, a qual Deus olhou para Saul e disse que para ele já bastava. Deus também tem os seus limites. E Saul agora ele chega num nível ao qual Deus agora começa a rejeitar. Deus agora fala para Samuel: até quando tereis todo aquilo que eu tenho rejeitado? Deus rejeitou Saul, Deus estabeleceu e colocou, mas a partir do momento que nós saímos da direção, Deus também tira. Não tem como cochearmos entre dois pensamentos. Não tem como servirmos a dois deuses. Aleluia! Não tem como nós fazermos a vontade da carne. Não tem como nós fazermos a vontade do Espírito ao mesmo tempo. Ou a fonte jorra uma boa água, ou então ela jorra uma água ruim, porque de uma mesma fonte não pode sair dois tipos d'água. De uma mesma árvore não pode nascer fruto bom e fruto ruim. Bendito Deus. Ou o fruto é bom, ou ele é ruim. Não tem como brincar de semear e termos na presença do Senhor. Ou você está entregue inteiramente na presença de Deus, ou então, infelizmente, nós não alcançaremos
o reino dos céus. A palavra do Senhor nos ensina que não existe outro caminho a não ser o caminho de Cristo. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Santificai-vos na minha verdade, a minha palavra é a verdade. Não estou falando para você seguir conselho do pastor Aleque, não estou falando para você seguir o caminho do homem, mas se instrui na palavra de Deus, porque ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar e para nos instruir para toda boa obra, para que o homem de Deus seja perfeitamente aperfeiçoado para a boa obra. E é assim que nós devemos fazer. É assim que nós vamos agradar a Deus. Andar com Cristo para alcançar a salvação tem que estar em santidade. A Bíblia ensina seguir a paz com todos. Deus está falando de todos, não de meio termos, não de algum, não de uns e não de outros, não somente de fulano, não somente de cicrano, mas seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, diz a palavra. É necessário andar em comunhão, é necessário estar em paz com o teu irmão, e é necessário viver a santidade do Senhor, é necessário viver a vida separada deste mundo, porque a palavra de Deus diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo do mundo, ele agora encontra inamizade com Deus. Infelizmente, Saul, ele escolheu a pior parte. Ele escolheu ter amizade com o mundo. Ele escolheu fazer a tua própria vontade. Ele escolheu seguir os teus próprios caminhos. E quando ele tomou todos esses caminhos, Deus agora o rejeita e o lança fora da tua presença. Mas assim como Deus descarta, ele também estabelece um novo. Porque aquilo que não serve, ele coloca de lado, e ele coloca aquele que vai fazer a vontade dele. Agora eu te pergunto, Deus errou em escolher Saul? Não, porque nós estamos falando de um Deus onisciente, de um Deus onipresente e de um Deus onipotente. Deus sabia exatamente quem era Saul. Deus conhecia o seu caráter. Deus conhecia tudo sobre Saul e sabia muito bem como as coisas iam terminar. Mas Deus deu a oportunidade. Deus deu a oportunidade. Deus colocou nas tuas mãos a capacitação. E é assim que Deus faz com o ser humano. Ele coloca nas tuas mãos situações para nos experimentar e para nos provar, para ver como nós vamos suceder. Deus prova os rins e os corações. Deus é quem nos conhece, aleluia. O Senhor Jesus sabia muito bem quem é que estava entre ele, quando ele estava sentado na mesa da última ceia. E ele fala assim, olhando para os seus discípulos: eis que tem um sentado entre nós, a qual me trairá, e que não pertence. O Senhor Jesus sabia exatamente quem era Judas. Ele não foi pego de surpresa. Deus sabia exatamente o que se passava no coração de Judas. Mas Deus ainda deu uma oportunidade para ele de ser uma pessoa melhor. Ainda Deus confiou a ele
toda a responsabilidade da bolsa. Ele guardava tudo aquilo que entrava. Para você entender, a Bíblia relata de Judas como uma pessoa traidora, que traiu Jesus com um beijo no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. A Bíblia também relata que ele é ladrão. E por quê? Porque ele tinha interesse em tomar daquilo que entrava na bolsa, naquilo que entrava no tesouro. E quando Jesus é ungido com azeite, com aquele vaso de alabastro, com aquele azeite derramado sobre ele, ele diz: por que fazer tão grande desperdício, sendo que podíamos vender esse vidro, esse vaso, por um grande dinheiro para vendermos e darmos aos pobres. Mas ele disse isso não porque ele tinha piedade, não porque ele tinha amor, não porque ele tinha misericórdia ou empatia com as pessoas, mas porque ele era ladrão e tomava parte daquilo que entrava na bolsa. Mas mesmo assim, Deus, sabendo quem era Judas, Deus não deixou de dar a ele a oportunidade de sentar à mesa. Deus não deixou a ele a oportunidade. Estava na mão dele escolher quem ele queria ser. Estava nas mãos de Saul escolher de que lado ele ia permanecer, se da vontade da carne ou da vontade do Espírito, porque aquele que anda no Espírito, nenhuma condenação há. Aqueles que andam em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz a palavra, que nenhuma condenação há. Glória a Deus. E agora, Deus descarta Saul e diz para Samuel: eis que eu tenho rejeitado, desce agora. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aleluia. Até aqui, na narrativa da Bíblia, nós nunca tínhamos ouvido falar de Jessé ou da sua casa. Até aqui, a família andava no anonimato. Mas agora Deus fala para Samuel: desce, vai até a casa de Jessé o belemita, porque tenho escolhido um dentre os teus filhos para que reine no lugar de Saul e seja rei de Israel. Nós estamos na terra, e a terra é o estrato dos pés do Senhor, e o nosso Senhor está sentado no trono acima dos céus, e os teus olhos estão acampados sobre os moradores da terra. Deus está olhando para a terra, e quando Deus olha para a terra, ele vê um pequenino da casa de Jessé entre as malhadas. Muitos podem olhar para você e não te dar nada. Muitos podem olhar para você e não enxergar em você o teu valor. Mas existe um Deus que está acima dos céus, e que está sentado no trono da tua glória, em que Ele assiste a tua terra, e os teus olhos estão voltados sobre os moradores da terra. Os olhos do Senhor neste momento alcançam toda a terra, e tudo que acontece na terra, tudo que está ligado na terra, também está ligado no céu. E Deus já está de olho neste lugar.
do Senhor. Os meus olhos estão acampados sobre a minha igreja. Eu sou com aquele que é comigo. Eu tenho compromisso com aquele que tem compromisso com a minha palavra. E ainda vou fazer coisas grandes e firmes, a qual ainda tu não sabes. Aleluia. Samuel agora ele entra na casa de Jessé, o belemita. Jessé não sabia o que estava acontecendo. Agora Samuel diz para Jessé: chama todos os teus filhos para que assentem na mesa, para que nós possamos comer. E entra Eliabe, homem formoso, homem de boa aparência, com uma vista, um corpo anatômico aprovado para ser um rei. Talvez ele tinha os ombros largos, o rosto formoso, um homem de um físico aprovado, para que também pudesse estar no campo de batalha, porque nessa época os reis saíam para os campos da batalha. E agora então Samuel, ele vê Eliabe entrando, ele diz: eis que entrou agora o ungido do Senhor. E o Senhor agora, vendo o coração de Samuel, diz para Samuel nos teus ouvidos: não atentai para a sua aparência. Não atentai a sua aparência, porque não é este o qual tenho escolhido, pois eu tenho rejeitado. Deus não está atrás de aparência. Deus não está atrás de pessoas com posições e status. Deus não está atrás de aparência. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está atrás daquele que o adora em espírito e em verdade, para que possa fazer parte do teu exército. E a Bíblia relata que vai entrando um a um a presença de Samuel. E a todos Deus tem rejeitado. E a todos Deus tem rejeitado. Samuel agora, ele olha para a cara de Jessé e diz: acabaram-te os teus filhos? Acabaram-se os seus filhos? E ele diz: não, ainda existe um que está no campo, cuidando das ovelhas. Olha Deus, olha Deus, olha Deus olhando para o pequeno, olha Deus olhando para o menor. Davi era o mais novo entre os seus irmãos, e Deus escolhe ele, aquele que era destacado da família. Talvez era o hábito daquela família assentar à mesa, comer do banquete e nem se importar se o mais novo estava junto ou não. Talvez ele era rejeitado até mesmo dentro da tua casa. Mas Samuel falou: nós não comeremos enquanto ele não estiver aqui. E a Bíblia relata que quando Davi é chamado e chega na tua casa, ele adentra a casa, Samuel bate os seus olhos em Davi, ele fala: eis aí o escolhido do Senhor. Aleluia. E ele agora relata que esse homem era um homem ruivo, formoso, de aparência, belo. Ele não tinha estatura, mas ele tinha muito de Deus, porque Deus não olha a aparência, mas Deus vê o coração, e Deus sabia o quanto tinha de bondade dentro daquele coração. E ele sabia. Olha o que Deus enxerga em Davi. Deus enxerga que no meio dos pastos, cuidando das ovelhas, havia um filho obediente. Aleluia.
Pois a Bíblia relata que ele lutou com a ursa, ele lutou com o leão, mas ele não permitiu que nenhuma só cabeça das ovelhas do seu pai fosse perdida. Ele colocava a tua vida em risco para proteger aquilo que era do seu pai. Ele estabelecia e executava muito bem a missão que lhe foi concedida por Jessé. Ele defendia com a sua própria vida. Deus viu em Davi o que talvez ninguém tivesse visto ainda. Deus viu um homem de um coração obediente e corajoso. E agora Deus, sabendo quem é Davi, ele fala: esse eu tenho escolhido, esse eu tenho para que venha governar, ele venha reinar sobre o meu povo, sobre Israel. E agora então Davi, agora Samuel pega aquele chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. O que nós aprendemos com isso? O azeite representa o sangue. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite representa a marca do Senhor. Agora sobre a cabeça de Davi é derramado do azeite. E da partir daquele momento em diante, a Bíblia diz que Davi, ele foi apoderado pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo nesta noite? O Espírito Santo está querendo apoderar da tua vida. O Espírito Santo está querendo fazer a diferença. A Deus tem coisas grandes para confirmar na vida de pessoa que ainda tem uma estatura pequena. Olha, as pessoas podem olhar para você e não ver nada, mas tem um Deus no céu que está olhando e assistindo a tua igreja, e Ele vê em você grandeza, Ele vê em você coragem, Ele vê em você obediência. Pois só você sabe o quanto é a luta para você chegar até aqui e se assentar nesta cadeira para vir buscar a face do Senhor. Muitas das vezes vem, só Deus sabe como. Só Deus sabe como você chega aqui. Só Deus conhece a tua dor. Só Deus conhece as tuas lágrimas. Muitas das vezes rejeitada dentro de casa por causa da tua obediência e submissão a Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você: aquele que semeia no campo do Senhor, ele jamais vai deixar de colher. Pois tudo que você semeia nos canteiros espiritual dessa vida, você vai colher na presença do Senhor. E sabe de uma coisa? O que eu aprendo também é que escolher andar com Cristo, escolher Jesus como nosso único e suficiente Salvador, escolhermos em ser obediente ou não é uma opção, mas sim um algo essencial para alcançarmos de Deus, porque sem a santificação ninguém verá Deus. E aquele que me amas guardarás o meu mandamento, já foi dito aqui nesta noite. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia é bem clara em dizer: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, ele é mentiroso. Mas aquele que conhece, guarda e pratica os meus mandamentos, o meu amor está nele e eu também permaneço nele, diz o Senhor. Não tem como agradarmos
servimos a Deus vivendo dois tempos. Não tem como. Por isso Saul foi reprovado. E agora Deus chama Davi. Davi era homem sujeito, assim como nós, assim como eu e você, entregues também às mesmas paixões carnais como eu e você, sentindo as mesmas fraquezas da carne, mas sempre escolhendo a melhor parte, que era andar com Deus. Mas chegou um tempo na vida de Davi em que ele abaixou a guarda. Chegou o momento do tempo da vida de Davi que ele abaixou a guarda. Enquanto o seu exército estava no campo de guerra, ele estava andando pelo palácio. E ao andar pelo palácio, ele avista agora lá embaixo uma mulher tomando banho. A Bíblia relata que Davi agora se surpreende com a beleza daquela moça. Ele manda buscá-la, ele manda chamá-la. E usando a sua autoridade, ele pede para ela se deitar com ele. Davi agora, ele declina na sua vida espiritual. E Deus, assistindo a terra e os moradores que nela habitam, ele agora envia Natan até Davi. E ele olha para Natan e pede para Natan ir até Davi. E quando Natan ele entra na presença do rei, ele começa a recitar: olha, o que merece um homem que fez isso. E começa a apresentar figuras a qual levam a pessoa a entender que o homem que cometeu tal coisa, ele é digno de morte. E Natan começa a falar sobre animais, sobre rebanho. E aí, Davi, o que esse cara merece? Ele merece a morte. Então, e esse é você. Agora é declarado o pecado que estava encoberto, o pecado que estava escondido. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. De Deus ninguém esconde nada. De Deus nada se oculta, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. E no dia do seu juízo teremos que dar conta da nossa obra, quer seja boa ou quer seja mau. No reino do céu existe um arquivo que são guardadas as palavras que saem da nossa boca. Aleluia! E se as minhas palavras forem maus, elas serão para condenação. Deus não só está olhando para o comportamento humano dos homens na terra, mas também para aquilo que está saindo da tua boca. E se as tuas palavras forem maus, o Senhor diz que serão condenados naquele dia. Mas se as tuas palavras forem boas, tu serás justificado para a glória do Senhor. Não pode jogar duas águas numa mesma fonte. Ou a água é limpa, ou ela é suja. Ou ela é boa, ou ela é ruim. E agora Davi se encontra nessa situação. Mas é interessante que Deus permite as coisas. Deus permite. Davi escolheu estar no palácio. Davi se declinou e caiu e viu que sem Deus ele não pode nada. Essa situação que Deus manda ao profeta até Davi não foi para envergonhá-lo, não foi para desclassificá-lo, não foi para rejeitá-lo, mas foi para mostrar a grandeza e misericórdia de que Deus tem com o ser humano. De imediato esse homem reconhece o seu erro e ele fala: eu cometi. Ele agora assume o teu erros. Ele assume a tua culpabilidade. E ele ora, escreve um dos mais lindos salmos que existe na Bíblia,
que é o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sopra em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. Não aparta de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar alegria da tua salvação. E coloque em mim um espírito voluntário para que eu possa pregar o teu nome. Olha a oração do homem que acabara de declinar. Em pecado fui concebido. Lava-me com isopo. Lava-me e purifica-me com isopo. Cria em mim um novo coração. Coloque em mim agora um espírito reto. Imagine a amargura que o seu pecado trouxe sobre a sua vida. Mas o que gerou em minha vida não foi pecado de arrependimento, não foi arrependimento que leva para a morte, mas sim o arrependimento que leva para a salvação, o arrependimento que alcança a justiça de Deus. Aleluia! E agora ele pede para Deus: tira de mim o meu coração de pedra, sopra em mim agora. Coloque em mim um coração de carne. E sopra em mim do teu Espírito. Não me lance agora fora da tua presença. E nem retire de mim o teu Espírito Santo. E agora, Senhor, mediante o meu fracasso, a minha tristeza, torna-me dar a alegria da tua salvação. E coloque em mim um coração voluntário, para que possa pregar a tua palavra. Deus não está preocupado com o teu pecado, com o que você fez da porta para trás. Deus não está preocupado com o que você fez de errado. Mas Deus quer que você saiba nesta noite que Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer fazer gerar algo novo na tua vida. Ele quer fazer com que dentro do seu ser venha nascer rio de águas vivas. E você venha viver a essência da presença do Espírito Santo na tua vida. E agora, Davi, ele descreve uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa contemplar a tua formosura e assistir o teu templo. Pois ele reconheceu que o melhor do mundo, lugar do mundo onde ele poderia estar era na presença do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que possa contemplar a tua formosura, para que eu possa contemplar a tua glória. E eu sei que a igreja já experimentou quanto é bom, quanto é agradável estar na presença de Deus, pois a presença do Senhor nos vem como refrigério na nossa alma, nos vem como consolação no nosso espírito, pois só Deus pode nos proporcionar o aconchego que nós precisamos nos momentos mais difíceis. E a Bíblia relata que nós não estamos órfãos, que o Senhor subiu aos céus, está à destra de Deus Pai, tem nos preparado morada, e há de vir buscar a tua igreja. E Ele diz que conosco está o teu Espírito Santo até a consumação do século. Davi tinha defeitos, sim. Davi também tinha momentos na sua vida difíceis, sim. Mas ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu viver uma vida separada para Deus. Por isso que ele foi um rei, a qual lá em Atos diz que é o homem segundo o coração de Deus. Você consegue entender algo como isso? O homem que agora acabou de pecar, o
de Deus. Um homem que estava disposto a viver os mesmos sentimentos do que Deus. E o mesmo Deus que reina, que reinou na época de Davi, é o mesmo Deus que reina nos dias de hoje. É o mesmo Deus que reina por toda a eternidade. É o mesmo Deus que fez essa obra maravilhosa na vida de Davi. É o que quer fazer na vida da igreja. Deus quer te mostrar coisas novas e firmes, a qual ainda não sabe. Coisas que ainda teus olhos não viram. Coisas que ainda teu ouvido não ouviram. Coisas que ainda não chegou ao coração. O Espírito Santo de Deus nos quer revelar, e que nós possamos crescer com isso. Eu venho trabalhando com o Senhor há 11 anos. Há 11 anos ministrando a palavra, lançando a rede, buscando alma. Louvado seja Deus. Não para minha glória, mas para a glória daquele que pode todas as coisas, daquele que reina e vive para todo sempre. Mas eu sei e reconheço que eu preciso ter mais de Deus em mim. Eu preciso melhorar ainda mais. Não podemos abaixar a guarda. A Bíblia diz: orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Não podemos deixar de vigiar sequer um minuto. A todo tempo devemos vigiar, porque o nosso inimigo não brinca de ser inimigo, e o seu intento é tragar você de dentro da igreja e te arrebatar para o mundo. Deus quer destruir, o inimigo ele quer destruir, roubar e matar os teus sonhos. Mas hoje eu quero dizer algo para a igreja: aquele que outra hora nos inclinava a vida de pecado, aquele que nos levava às margens da imundícia, ele não tem mais domínio sobre nós, porque o pecado não tem mais domínio sobre a vida do crente. Pois novas criaturas nós somos em Cristo Jesus. E Deus pega as coisas loucas para confundir as águas. Deus pega as desprezíveis, as menosprezadas, as que não são, as infalíveis, para que confunda a sabedoria dos sábios. Deus não erra no seu projeto. Deus não erra na sua escolha. Deus está falando nesta noite: eu tenho compromisso com a tua alma, eu tenho compromisso com a tua casa, eu tenho compromisso com o teu marido, eu tenho compromisso na vida do teu filho. Muitas vezes ninguém dá nada, muitas vezes está jogado no mundo das drogas, muitas vezes o marido está no mundo da bebida, mas Deus fala que ele tem conserto, e aquele que crê no nome do Senhor Jesus, ele e tua casa será salvo. São promessas. São promessas. Deus tem obra, e Ele tem comprometimento. Quem tem comprometimento com Ele não dá. Deus hoje está lavando corações nesta noite. Deus hoje está purificando a alma nesta noite. Deus hoje está fazendo coisas grandes e firmes nesta noite. Eu vou começar a dar experiências novas. Vou começar a tirar teu pé do fundo do lavação e vou firmar a tua casa sobre a minha rocha. Vou soprar em ti um novo cântico, e aqueles que te verem, verão da minha glória. Você está entendendo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor
e se inclinou a mim, firmou-me os meus pés sobre uma rocha, e colocou os meus lábios um novo cântico. E aqueles que viram temeram ao Senhor. Quem pode receber essa palavra de que Deus está fazendo coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabemos? Aos olhos nus eu não posso ver, mas pelos olhos da fé, essa é a minha convicção e a certeza de que Deus está aniquilando toda a sujeira do pecado e está começando tudo novo. O centurião romano foi até a presença do Senhor Jesus e disse: Senhor, eis que o meu servo, meu criado, está na minha casa, enfermo, doente, paralítico, sem andar, na cama. E agora o Senhor Jesus fala: então vamos até a tua casa. E aquele homem olha para Jesus e fala: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Basta somente uma palavra e as coisas mudariam. Só basta uma palavra e Jesus muda todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Deus escolheu Davi para ser rei e reinar entre o seu povo. Deus escolheu os moradores da terra para ser reis e sacerdotes no seu reino, para que nós possamos entrar nas mansões celestial e de um sábado a outro sábado adorar ao Senhor, de um sábado a outro sábado louvar e cantar, exaltando o nome santo do Senhor, porque a Ele a honra, a glória desde agora para todo sempre. Amém. E graças a Deus, Deus está preparando nós para o caminho que nos leva para o alto, a trajetória para cima. Não olhe para o lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O alvo é para o alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque eis que não tosquenejará e nem dormitará no guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, e nem a lua te molestará de noite, pois eu sou contigo. Eu guardo a tua entrada e a tua saída, e mal nenhum te sucederá, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Que você saia daqui com essa mesma certeza de que Deus é quem te guarda, te protege, e os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Amém. Graças a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor em nome de Jesus. Nosso irmão pastor Alex, né? Meio do cateio, meio do susto ali. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um nessa noite. Em nome de Jesus, vamos se pôr em pé para a gente estar fazendo uma oração. Em nome de Jesus. Essa palavra que foi ministrada esta noite, duas coisas que muito falou comigo. Deus escolheu foi dois, né? Mas a primeira escolha não foi de Deus, a primeira escolha foi do homem, porque o povo queria um rei no meio deles. E Deus falou: então vai, escolhe entre o povo de Israel aquele que é correto, aquele que é certo. Eles escolheram Saul, mas o povo escolheu. Mas aí vem a certeza de Deus quando Deus escolhe. E quando Deus escolhe, tudo dá certo, né? A gente olha para a trajetória de Davi e fala: era pecaminoso, né?
era aquele que olhou para a mulher do outro, mandou matar o outro e tomou a mulher do outro, né? Mas aí ele vira segundo o coração de Deus e foi ministrado essa noite. Arrependimento. Né? Hoje em dia estamos vivendo tempos, enquanto o pastor ministrava, algo no meu coração falava assim, meus irmãos, que hoje vivemos tempos onde ninguém quer se dar o valor de servir a Deus verdadeiramente, né? Foi pregado aqui duas pessoas, Saul e Davi, né? Um errou e se engrandeceu, né? E enquanto o pastor estava ministrando, Deus falava forte no meu coração, né? Lá no passado, enquanto o povo servia a Deus, né? Não tinha esse negócio de ficar pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Era momento de adoração. O povo saía numa distância longa, né? Ia lá adorar a Deus. Levava o quê? Só para comer no caminho, né? E para fazer a volta, né? E hoje a gente vê tantas igrejas cheias, mas um pede daqui, um pede dali. E é onde que Jesus fica, meu pastor? Jesus fica sentado. Na verdade, uma vez nós estávamos numa campanha bem lá na porta lá, a casa estava cheia. E aí eu falava para Deus: Senhor, eu estou sentindo a sua presença aqui. Deus falava para mim: eu estou na porta, eu não estou no altar. E eu não entendia por quê. Porque naquele dia eles foram para assistir o homem, não foram para ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que discernir, irmãos, a palavra quando a gente vai assistir o homem, né? Hoje em dia as pessoas olham para mim, olham para o Senhor, né? Nós não somos conhecidos, pregamos aquilo que Deus manda, né? Mas um vai lá e começa a profetizar algo que não vem de Deus, né? Você já viu? Profetiza porta de casa, porta de chave de casa, chave de moto, chave de carro, né? É CPF, RG, é tanta heresia que o Espírito Santo ele fica até meio cantinho, quietinho, né? Em nome de Jesus. Mas eu creio que hoje foi uma palavra que veio do céu. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Alex, pela vida da sua esposa, em nome de Jesus. E eu creio que Deus ainda tem grandes coisas para fazer, em nome de Jesus, né? Que nem foi falado hoje, a promessa ainda está, né? Como é que fala? Deus ainda está trabalhando na promessa ainda, em nome de Jesus. Você vai ter o seu cantinho, amém? Glória a Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Glória